A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Deus abençoe a todos que compartilham os nossos vídeos e também deram o like aqui para o nosso canal e avançando neste trabalho genuíno que fazemos aqui na plataforma digital. Nosso compromisso é um compromisso com a fé cristã. Trazemos aqui um conteúdo genuíno das Sagradas Escrituras e abordamos aqui temas polêmicos com referência à nossa fé. Irmãos, o tema de hoje vai ser o seguinte: a importância do conhecimento pleno. É este o assunto do vídeo de hoje. Você que não é inscrito no nosso canal, por gentileza, inscreva-se no nosso canal, porque você receberá os nossos vídeos de primeira mão. Vamos aqui ao assunto. A importância do conhecimento pleno de Deus. É este o assunto do vídeo. Vamos ler aqui, palavra para abordar esse assunto. Colossenses, capítulo 1, do verso 9 ao 12. Por esta razão, também, nós desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordei de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro, para o seu agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade, alegria, dando graça ao Pai, que nos fez idôneo, para que vos cabe a herança dos santos na luz. Nós vamos abordar aqui hoje a importância do conhecimento pleno de Deus. Quando falamos, irmãos, em conhecimento de Deus, não significa que nós estamos buscando o nosso conhecimento em livros, em biblioteca, ampliando todo o conhecimento. Quando falamos de ter um conhecimento de Deus, um conhecimento pleno, já é na outra esfera de conhecer a Deus dentro da palavra de Deus. Agora, o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Colossenses, ele faz uma oração, dando sempre graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tende para com os santos, por causa da esperança que está preservada do céu, o qual ouviste da palavra da verdade, do Evangelho, que ele faz
uma oração agradecendo, né, aos colossenses a respeito da fé, que eles foram agraciados com a fé, foram agraciados com o Evangelho por causa da esperança que vos está reservada no céu antes que ouviste da palavra da verdade do Evangelho, que chegou a vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Então, capítulo 1, o apóstolo dá graças a Deus por eles ter ouvido a palavra do Evangelho, e o Evangelho tem impactado ele. Mas, aqui, quem fundou esta igreja foi Epáfras. E Epáfras procurou Paulo na prisão, que estava acontecendo um sério problema na igreja, que tinha levantado uma heresia lá, que estava ganhando força e aceitação, e tinha ganhado força na igreja. E essa heresia enaltecia um tipo de conhecimento secreto. E algumas pessoas poderiam alcançar este conhecimento secreto. Era um conhecimento místico, esotérico, entendeu? Que eles consultavam entidades que dizia ser anjo, metendo-se em culto que não viu, estando inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça. Então ali, o que estava acontecendo é que os colossos estavam buscando um conhecimento secreto. E aquele conhecimento não era todos que recebiam, eram algumas pessoas que eram privilegiadas daquele conhecimento, um conhecimento místico, um conhecimento espiritual, um conhecimento esotérico, entendeu? Um conhecimento místico extrasensorial, irmão. E ele estava implantando esse conhecimento na igreja. Estava misturando essa heresia desse conhecimento. Segundo eles recebiam direto das entidades espirituais, recebia direto dos anjos, né? Anjos, que Paulo chama aqui, é de demônio, né? Um conhecimento que vinha por outra via, né? Por via de uma revelação, de uma adivinhação, e estava introduzindo aquilo na igreja, e estava provocando uma grande desastre, um grande transtorno na igreja. E aqui, Paulo exorta os colossenses a buscar o verdadeiro conhecimento. E aqui, primeiro, eles falam para ele obter esse conhecimento. Segundo, ele fala o que é esse conhecimento. E terceiro, ele fala o que esse conhecimento ia produzir nele, ia produzir dentro dos colossenses. E aqui primeiro, irmão, nós temos que entender esta moeda com três faces do conhecimento. Primeiro, um conhecimento teórico. Segundo, um conhecimento experimental.
E terceiro, um conhecimento que ele traduz aí como entendimento, que é um conhecimento, uma iluminação de Deus. Primeiro, ele vai falar, ele, por esta razão também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Agora, irmão, o conhecimento como teoria é o conhecimento de saber quem é Cristo, por que Cristo morreu, por que Cristo ressuscitou, por que Ele nos justificou, por que Ele nos salvou, por que Ele nos regenerou, porque Ele nos santificou. Quer dizer, aqui Paulo mescla esse conhecimento como teórico, como teoria, com o conhecimento experimental, o conhecimento de um relacionamento com Deus. E aqui, por que, irmão? O que esse conhecimento vai trazer? Este conhecimento, ele vai trazer o conhecimento de conhecer quem é Cristo, o que Ele fez por nós, porque nele reside toda a plenitude da divindade. Então, conhecer o que é que esse conhecimento, qual é a ênfase, o que esse conhecimento faz dentro de nós. Ele faz nós amadurecer, faz nós crescer em graça, crescer em conhecimento diante de Deus e diante dos homens, para conhecer a vontade de Deus. A vontade de Deus. É dizer, a vontade de Deus, ela está embutida neste conhecimento, irmão. E é através desse conhecimento que nós crescemos, que nós nos desenvolvemos espiritualmente, né? Enraizamos a nossa fé, sabemos em quem cremos. Por isso é importante esse conhecimento, porque esse conhecimento faz nós desenvolver uma fé saudável para com Deus. Sem esse conhecimento, não temos como nós conhecer quem é Cristo, o que Ele fez por nós, qual é os benefícios da sua morte, qual é os benefícios da cruz. E então nós conhecemos, dentro desse conhecimento, não é um conhecimento místico, esotérico, desassociado da Escritura Sagrada, porque muitos estão no caldo do esoterismo, tem um conhecimento, irmão, mas é um conhecimento misturado com espiritualidade, espiritismo, entendeu, irmão? Então, isso é um veneno, faz mal à fé cristã. Era o que estava acontecendo em Colossos. Ele consultava as entidades, dizendo que eram anjos e eram verdadeiros demônios. E nós, crescendo dentro desse conhecimento, nós viramos a ser um crente autêntico, um crente maduro, um crente que discerne, que avalia
o que está sendo pregado dentro dele, avalia o que ele está comendo, o que está sendo colocado na mesa. Ele avalia. Por quê, irmão? Porque este conhecimento de Deus, ele forma em nós a mente de Cristo. Igual lá está em 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 13, 14 e 15. O que é espiritual, ele discerne bem tudo, e ele de ninguém discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, terceiro lugar, o que é que esse conhecimento vai fazer dentro de nós? Vai produzir bom fruto, vai eliminar as obras da carne, vai eliminar as obras das trevas, as obras infrutuosas, e vai produzir dentro de nós o caráter de Cristo, vai produzir dentro de nós a vontade de Deus. Como diz lá em Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4. A vontade de Deus é a vossa santificação, que vos abstenhais das impurezas carnais. Então, Paulo aqui vai falar, a fim de viverdes de modo digno ao Senhor. Então, esse conhecimento de Deus vai nos dar um pleno conhecimento da vontade de Deus. E qual é o pleno conhecimento da vontade de Deus? É andar de modo digno diante do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O que significa andar na vontade de Deus? O verso 10 explica, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para com o inteiro agrado do Senhor. Então, esse inteiro agrado, ele vai fazer nós frutificar, nós produzir o bom fruto de um crente regenerado, de um crente genuíno, sincero, entendeu? E aí vamos crescer no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai falar, tendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória. Então, a hora que esse conhecimento ele desabrocha dentro de nós, o que significa esse conhecimento da vontade de Deus, fazendo nós viver de maneira digna, para o inteiro agradando ao Senhor, frutificando e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Então Deus está trazendo este assunto aqui, irmão, para te amadurecer, para abrir o seu entendimento, para abrir os seus olhos espiritual, que nós estamos em tempos difíceis, tempos de engano,
de falsos profetas, adivinhação nos cultos, pregações que não traz nenhuma edificação, que não traz nenhum conhecimento pleno de Deus. E tendo iluminado, como está lá em Efésios, tendo iluminado os olhos do vosso coração, para saber qual é a inteira, agradável e vontade de Deus. Porque nós andando, irmão, dentro da vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, todo o espírito do engano, da hipocrisia, do engano, cai, são desconstruídos. Por isso que eu trago aqui um assunto sério, para te revestir deste poder, como diz aqui, o poder de Deus é a força da sua glória. Você andando dentro da vontade de Deus, você está imunizado, esclarecido, para saber o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Então, Paulo aqui desconstrói as heresias que estavam sendo implantadas na igreja, Coríntios, de Colossos, aquele conhecimento místico, um conhecimento esotérico, extra, sensorial, que estava ali na igreja, estava comprometendo a fé da igreja. Por isso que ele escreve este aqui sobre a importância do conhecimento, para mostrar para a igreja o pleno conhecimento, porque o pleno conhecimento, irmão, destrói todos esses conhecimentos esotéricos, místicos, que parece que vem de Deus, mas vem das profundezas das trevas. Então, é este assunto magnífico que senti de trazer aqui no canal para os nossos queridos irmãos em Cristo Jesus. Compartam nossos vídeos, ósculo santo no vosso coração.